Oi gente, espero que gostem do vídeo. E não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no canal para ajudar. Dito isso, vamos com a teoria. E se eu reencarnasse no mundo de ser esquecido com o poder de me transformar e invocar os monstros e armas de Monster Hunter? Capítulo Prólogo. Chegada do monstro. Em uma parte da cidade de Kou podemos ver como um garoto de cabelos castanhos acordando e se levantou da cama, olhando ao redor até que olha pro espelho e diz: eu realmente sou o Sei agora. O castanho ficou olhando pro espelho, vendo seu reflexo, e começou a se lembrar da sua vida passada, de como tudo foi como um inferno, era humilhado em casa, na escola, em todo lugar, que até que um dia, não aguento mais, e bem sabe onde isso deu, mas após nosso prota se desconectar do server, ele apareceu em um lugar branco, onde viu uma garota de cabelos loiros, olhos azuis, usando uma vestimenta branca que demarcava seu corpo com 2 pares de asas brancas e uma auréola na cabeça. Essa era uma anjo que olhava para nosso prota com um olhar triste, pois viu a vida de nosso prota. Ela então disse que por conta que nosso prota sofreu tanto, o pai dela, ou seja Deus, disse que eu poderia reencarnar em outro mundo com desejos. Ela esperava uma reação alegre e incrédula de nosso prota, mas o que recebeu foi um olhar sem vida, sem brilho e sem alma, que a fez se sentir muito mal, pois nosso prota sofreu tanto que agora seus coração e alma haviam se quebrado. Ele agora era uma casca vazia, sem sentimentos. Nosso prota concordou e disse que queria ir ao mundo de DXD, e como pedidos quis ter o poder transformar em todos os monstros e variantes de monstros de Monster e poder invocá-los, também poder invocar armaduras, armas e outras coisas do mundo de Monster Hunter, ter regeneração, rank, adaptação, ter o poder dos arama para desejar o que eu quiser, ser anti-magia e poder virar uma forma híbrida dos monstros e poder entender o idioma de outros seres e ter a inteligência do Dr. Manhattan e do Tony Stark. Após isso, ela concordou e disse que esperava que nesse mundo pode se fazer ele sentir algum sentimento de novo. Voltando pro presente, nosso prota via seu novo corpo com um olhar inexpressivo, seus olhos não tinha brilho. Ele havia estado na mente do Issei desde nascimento dele. Ele esteve treinando enquanto uma outra personalidade controlava o corpo. Ele treinou seus poderes até os dominar, sabendo agora usá-los bem em combate. Ele também sabe que a família do Issei eram parte do sobrenatural, como representantes do mundo humano, e também que no passado a linhagem Yodou foi conhecida como ter gente poderosa que podia rivalizar com os maus por ter um grande dom para magia. Também já sabendo que a família do Issei esqueceu, pois ele não tinha magia, e que agora eles estão dormindo. Também sabendo que sua irmã Izara Yodou era a portadora do dragão vermelho Drago, nesse caso Diana, Sindraira aqui e Femia, e que era parte do clã Gremory. Mas para nosso prota isso não importa. Nosso prota decidiu dar uma arrumada no quarto, usando seus poderes dos arama para criar um quarto novo, tendo agora uma cama de casal grande, uma TV com tudo que você podia imaginar, TV a cabo, canal livre, serviço de streaming com premium e tudo, videogames de todos os tipos e marcas com infinitos jogos. Uma escrivaninha em seu lado, tinha um móvel com um despertador digital, em uma parte tinha uma mesa com uma cadeira gamer, um PC tunado com fones gamer, e de outro uma estante com um monte de livros, que essa em específico tinha a habilidade de que você só tinha que pensar no que queria ler pro livro aparecer, não importando que a história esteja só na internet. Também seu guarda-roupa tinha algumas novas roupas e alguns acessórios. Também aproveitando, o nosso prota também criou um novo celular com bateria, armazenamento e internet infinitos, e um cartão de crédito com dinheiro infinito. Após isso, o nosso prota olhou pro calendário, vendo que era segunda-feira, ou seja dia de aula. Ele simplesmente tomou um banho, colocou o uniforme da academia e saiu da casa, indo andando para seu dia de aula. Nosso prota, no meio do caminho, criou uma garrafa de refrigerante e um hambúrguer com batatas fritas, pois aparentemente após um acidente a cantina ficou fechada para reforma, fazendo que agora os estudantes tenham que levar comida para a escola, mas isso não importa.
Nosso prota chegou na escola, passando pelo portão, mas assim que fez isso todos sentiram uma aura de puros sentimentos negativos, sendo os que mais perceberam essa aura, foram uma certa necomata e uma certa monja loira. Nosso prota andava com um olhar morto que fez todos os alunos olharem para nosso prota. Se perguntam o que aconteceu com nosso prota, pensando que era um Issei. Nosso prota estava andando pelos corredores até que uma garota entra na frente e essa era uma membro do clube de Kendo que nosso prota olhava com seu olhar sem brilho. A garota um pouco nervosa diz: "Olá Issei-san, notei que você está meio cabisbaixo, posso saber por quê?" Aviso aqui, Issei não era um pervertido e sempre denunciava Matsuda e Mutoama quando eles espiavam as garotas. Isso fez ele ter uma leve reputação na escola e ter alguns poucos que falavam com ele. Basicamente toda a escola sabia como era Issei, sendo alguém gentil, amável e disposto a ajudar. Nosso prota apenas disse que estava bem e saiu de lá indo para a sala de aula. Ao chegar, se sentou no fundo da sala perto da janela e ficou olhando pro lado de fora com um olhar que não demonstrava nada. Assim aos poucos os alunos foram chegando e se sentando, mas também olhavam para nosso prota, vendo seu olhar sem vida que faziam todos se perguntaram o que aconteceu, pois eles perceberem que o comportamento de Sei estava mudando um pouco, mas agora ele havia mudado completamente, parecendo outra pessoa. Mas em outra parte da sala, podíamos ver uma garota de cabelos loiros e olhos verdes esmeralda com um olhar de preocupação. Essa era a Ásia Argento. Aqui já passou tudo do sequestro de Ásia e do Kokabiel, ou seja, a Ásia e Xenovia já são do clã Gremory. A Ásia via como em volta de nosso prota tinha uma aura massiva de energia negativa. Tenho que avisar a Izara-san disso, dizia a ex-monja com um olhar de preocupação, pois ela começou a viver na casa de Akira há alguns meses e quando viu Issei pela primeira vez, ela viu uma aura, uma energia pura e bondosa, apesar de ter alguns sinais de tristeza, mas agora a energia era completamente negativa, sem nenhum resquício de outros tipos de sentimentos, nem mesmo tristeza, raiva ou qualquer outro sentimento negativo, como se agora Issei não passasse de um corpo morto. Após as aulas podemos ver nosso protagonista debaixo da sombra de uma árvore, pegando sua comida enquanto via o celular com seu olhar ainda morto e sem emoções. Mas na distância, no clube de ocultismo, podíamos ver uma Izara sentada em um dos sofás do clube, conversando com sua amiga Koneko, falando sobre coisas triviais até que Ásia entra no clube. "Oi Ásia, oi Ásia senpai." Ásia retorna o olá e se senta junto delas conversando de coisas triviais, enquanto pensava como contar a Akira que o irmão dela não estava nada bem. Bem, vamos pular até o final das aulas. Eu tava voltando pra minha casa e ao chegar eu escutei algumas vozes vindo de dentro. Eu girei a maçaneta e entrei, vendo meus agora pais, sendo esses Zack e Amélia e Odo, conversando com Circe, Graif e a Lucifer, e os pais de Rias que eu esqueci os nomes agora, Mao, Leviatã, Serafal, e com Miguel, o líder dos anjos, enquanto Akira falava com o clã Gremory e Citri e com Gabriel, a anjo mais linda do céu. Eu não me importei e fui em direção das escadas para ir para o meu quarto, mas parei ao ouvir a voz da castanha maior dizendo: "Oi filho, que bom que chegou, a comida está pronta." Eu, sem virar para olhar para ela, respondo: "Não tô com fome." Eu subi as escadas indo para o meu quarto entre os olhares dos demais da família e Odo se perguntando por que Sei agia assim, mas enquanto isso na mente da anjo mais linda do céu, o que aconteceu para ele estar assim? A alma dele pura energia negativa e seu coração está despedaçado por alma. Mas não se preocupe, eu prometo te tirar dessa escuridão. Após isso a noite caiu e todos foram embora dormir. Já eram 2 horas da manhã. Eu tava no meu quarto, virando de um lado pro outro na cama, não conseguia dormir até que eu tenho uma ideia. Eu rapidamente usei meu poder do Zarama para me colocar uma roupa e saí pela janela disposto a matar uns anjos caídos e demônios renegados. Agora podíamos ver nosso prota andando pelas ruas e becos escuros de Kou. Ele estava usando a habilidade do Nargacuga lunar que o fazia ficar invisível entre aspas, pois ele basicamente refletia a luz da lua, causando um efeito ilusório que me faz parecer invisível. Mas enfim,
Eu tava andando pelas ruas invisível e também usei meu poder para mudar de forma, me transformando em um Nargacuga só que normal, assim indo pelas ruas, ficando atento por qualquer sinal de ser sobrenatural ou delinquente até que após umas horas eu escutei algo vindo de um beco, então eu me aproximei do beco ainda invisível e pude ver alguns anjos caídos e demônios renegados conversando enquanto via jaulas com várias garotas, algumas humanas e outras de outras raças, como yokais, anjos, demônios e TC. Eu me irritei, mas decidido a salvá-las eu subi em um dos armazéns que tinha ali perto pronto para pular. Enquanto isso, com os demônios renegado e os anjos caídos, renegado, bem, aqui estão as escravas que vocês pediram. Caído 1, bem fizeram um bom trabalho, aqui está seu pagamento, disse dando pro demônio uma maleta que ao abrir tinha várias lágrimas de fênix. O demônio fechou a maleta e disse apertando a mão do caído: e sempre bom fazer negócio com você. Nisso os demônios iam saindo, mas antes que pudessem sair do beco da minha cauda, eu lancei minhas escamas, que eram como as do Nargacuga lunar, que assim que tocaram o chão, fizeram uma onda de fumaça venenosa que logo em seguida explodiram, carbonizando os demônios renegados. Se perguntam como eu fiz isso, bem, eu apenas usei o poder do Nargacuga lunar, que basicamente e de lançar espinhos venenosos da cauda, e funde com o poder do Betelgeuse, que basicamente lançar suas escamas explosivas. Bem explicado isso, vamos pro vídeo. Mas antes que algum caído faça algo com um rápido movimento, um monstro tinha a cabeça decepada de um deles. Nisso os caídos rapidamente se afastaram e começaram a lançar lanças de luz na criatura, mas assim que elas tocaram na criatura, elas se desfizeram sem explodir, sem nada. E assim um caído que parecia um líder diz: espera, como isso acontece? As lanças de luz sempre explodem ao entrar em contato com o alvo. Isso na mente de nosso prota, ele diz com um tom bem sádico: aí corvo idiota, você devia saber que todos seus ataques são baseados em magia, e quando o anjo ou anjo caído cria uma lança de luz, ele pode criar dois tipos, uma que só fura e outra que explode. Mas quando vocês criam seus ataques, vocês usam magia, e elas são de pura magia, então mesmo que usem isso em mim, não funcionará, pois assim que encosto em mim, minhas propriedades de anti-magia vão anular completamente seus ataques. Fora da mente do nosso prota, os caídos olharam nosso prota com medo e continuaram lançando as lanças de luz nele, mas o resultado era o mesmo, sendo que não faziam nada. Mas enquanto isso, em uma das jaulas que tinham aquelas garotas, podemos ver uma garota com uma cauda, orelhas de um animal, braços com escamas, e em seus pés e pernas também haviam escamas. Tinha asas em seus braços, e tinha cabelos pretos e olhos vermelhos, que via com surpresa como aquela criatura acabava com os caídos. Ela então diz: não pode ser um Nargacuga mas como se supõe que eles foram extintos há bilhões de anos. Mas espera, esse cheiro, e cheiro de um macho e de um humano, mas por que ele tem esse cheiro de humano? Enquanto isso, nosso prota tava fazendo um massacre com os caídos, esmagando com sua cauda, os cortando com suas asas cortantes, os furando e envenenando com seus espinhos, os devorando com seu bico cheio de dentes afiados, e assim foi até que não sobrou nenhum único caído. Todos estavam mortos com rostos de terror. Nosso prota olhou para as jaulas, o que fez todas as garotas presas começarem a chorar, achando que aquela coisa os devoraria. Mas assim que fecharam os olhos ao verem que a criatura ia na direção delas, elas ouviram o som de algo cortando o metal, e quando abriram os olhos, viram todas as suas jaulas cortadas, e os colares que algumas tinham, que basicamente as impediam de usar magia, caíram no chão com um visível corte. Todas olharam para a criatura, que apenas deu um leve sorriso e começou a andar, mas parou e pegou uma maleta que os renegados tinham com sua cauda, e olhou para uma parede, e com um rugido fez um símbolo aparecer na parede, e logo em seguida pulou em um dos armazéns que tinham lá em cima, rugindo, e logo em seguida sumindo diante dos olhos de todas as garotas, que viam a criatura com um olhar de admiração e respeito, pois havia salvado. Mas a garota de antes olhava onde antes estava a criatura, e logo viu a parede onde estava o símbolo, e ficou surpresa reconhecendo aquele símbolo, dizendo bem baixo: o símbolo do Grêmio dos Caçadores de Monstros. Como porque ele deixou esse símbolo aí? Será que? A garota pensou por um tempo, mas logo em seguida ela saiu
saiu de lá sem as outras garotas a perceberem. Enquanto isso, nosso prota via as garotas que algumas agora sem os colares que as impediam de usar sua magia criaram pequenos círculos mágicos de comunicação, aparentemente chamando algum membro da família para explicar e para buscá-las, mas eu tava mesmo era interessado nos armazéns, pois queria mesmo era o que tinham nos armazéns, pois se os caídos tinham essas lágrimas de fênix eles podiam ter coisas de muito valor. Assim eu silenciosamente entrei no primeiro armazém e assim que entrei vi milhares de lágrimas de fênix em prateleiras e com um sorriso peguei todas e desejei uma dimensão de bolso que eu logo em seguida eu usei para armazenar todas as lágrimas de fênix. Após isso eu olhei por aquele armazém pegando tudo que tinha. Após isso comecei a limpar os outros o mais rápido que podia, pois em algum momento podiam chegar algum demônio anjo yokai ou anjo caído para buscar as garotas e com certeza eles iam ver os arredores para tentar encontrar segundo eles a criatura que salvou as garotas. Mas enfim eu fiz a limpa em todos os armazéns e tava terminando o último até que encontrei umas coisas interessantes, sendo alguns planos e anotações e um livro que tinha logo do primeiro jogo de Monster Hunter. O livro tinha uma capa era vermelho com detalhes dourados junto do logo também dourado. Eu então guardei na mesma dimensão de bolso e escutei algo, assim ficando invisível e olhando pela janela do armazém vendo alguns guardas demônio anjos caídos e yokais atendendo as garotas, enquanto havia alguns humanos de roupas estranhas também. Eu então saí do armazém ainda invisível e me escondi atrás de um altedor que tava em um dos armazéns e assomei minha cabeça ainda invisível e com meus sentidos aprimorados comecei a ouvir como os guardas de cada raça interrogavam as garotas e elas dizem o que sabiam. Eu via e ouvia tudo até que vi como alguns círculos mágicos foram criados e deles saiam os líderes de cada facção junto do clã Gremorice Tri Gabriel, a rainha Yokai e sua filha Yuziodou. Eu via tudo e nisso escutei como todos iam ser levados de volta para suas famílias e que não precisava se preocupar. Eu então sem nada mais pra ver decidi sair dela e voltar pra casa. Bem, aqui deixo o vídeo pessoal, espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever e deixar o like que ajuda demais o canal a crescer. E também para você artista que gosta de fazer fanarts ou animações, memes ou edits, caso queira, na descrição e no comentário fixado deixarei o link para o meu server de artistas do Discord onde poderá postar seu memes, fanarts e animações. Bem, até a próxima, tchau.